Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal EBD Simples e Prática. Hoje nós estamos estudando ainda a revista da Escola Dominical, lição de adultos, lição de número 8 da CPAD, e que tem por tema um tema muito profundo, maravilhoso, um tema importante para a vida de cada cristão que serve ao Senhor. É uma das maiores promessas da Bíblia, que tem por título a promessa de paz, ok? Então, eu quero fazer aquele pedido especial de sempre, que você curta esta aula, que você compartilhe este vídeo, que você também possa se inscrever no nosso canal. Você sabe que é para este trabalho ir adiante e crescer para a glória de Deus, tá bom? Então você também tem a oportunidade de, após esta pré-aula, você fazer comentários acerca de tudo que nós tratamos aqui dentro desta pré-aula da revista de Escola Dominical. O seu comentário é muito importante para a gente, independente de ser uma crítica construtiva, vai nos ajudar a ser mais produtivo dentro dessas temáticas da revista da Escola Dominical. Então vamos para a lição de número 8, que tem por tema a promessa de paz, ok? Então nós iremos trabalhar de maneira bem prática, tanto o texto áureo quanto a verdade prática, e também vamos trabalhar de forma bem prática, clara e objetiva os três principais tópicos da nossa lição, ok? Então vamos aos três principais tópicos da nossa lição, apenas para a gente poder ter o entendimento do que vai ser tratado aqui na nossa pré-aula, que é o nosso resumo da aula de escola dominical que os professores ministram nas suas igrejas. Então, o primeiro título a ser falado são três, vamos ler o primeiro. O primeiro significa a paz no plano de Deus. O segundo tema é a paz ilusória do mundo. E o terceiro é a paz que Jesus prometeu. Eu quero trazer aqui uma observação interessante, importante para a gente, é que esse tema, a promessa de paz, o tema literal paz, ele é, na minha opinião, é claro que quando a gente observa a Bíblia, a gente chega também a esta conclusão, que na nossa opinião é o segundo mais importante, é o segundo tema mais importante acerca de promessas de toda a Escritura Sagrada, ficando apenas atrás da promessa de salvação e vida eterna. E é claro que ambas estão entrelaçadas, uma está ligada à outra, porque quando você tem Cristo, quando você é salvo, quando você recebe vida eterna em Jesus Cristo, logo você também recebe a paz de Deus na sua vida, ok? Então tudo começa com salvação da sua vida e você recebe logo em seguida a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui para trabalhar a nossa verdade prática e o nosso texto áureo. O texto áureo desta lição diz assim, olha, o texto áureo da revista, lição 8. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo de número 27, a nossa verdade prática diz assim: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Está aqui uma grande verdade para a gente trabalhar, ok? Então, pegando o texto áureo e a verdade prática, nós já sabemos disso, que o texto áureo e a verdade prática é o resumo de todo o conteúdo desta lição, e ela resume esta lição contando pelo menos três verdades. A verdade prática e o texto áureo, eu encontro já de início pelo menos três verdades para você anotar e trabalhar com os seus alunos. Primeira, o que está escrito no texto áureo: deixo-vos a minha paz.
Então, em primeiro plano, a própria palavra de Cristo dizendo: eu vos deixo a minha paz. Não é a paz de ninguém, não é uma paz oscilante, não é uma paz vacilante, não é uma paz de alguém que está sujeito a falhas e erro, não. É a paz de Jesus. Quem está dizendo é o próprio Jesus. Então trabalhe acerca da paz que vem de Cristo, que é diferente de todas as outras paz enviadas por qualquer outra pessoa. Plano B, não é a paz do mundo, mentirosa, fantasiosa, rasa e ilusória, uma paz que produz ilusão. É uma paz real, verdadeira, firme, ok? E C, a minha paz aquieta a turbulência do coração. Então a paz que Cristo promete, isto trabalhando dentro do texto áureo, nós encontramos 3 verdades. Na parte C é a paz de Cristo ela aquieta, traz paz, ok? Traz a quietude para os momentos de turbulência para o nosso coração. Então, de maneira bem resumida, nós encontramos 3 verdades importantes para o nosso entendimento e nós vamos continuar aqui tratando agora acerca da leitura bíblica em classe. Dentro da leitura bíblica em classe, vai ser tratado na lição Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e 1 de Pedro 3, versículo 10 e versículo 11. Eu quero tratar com você, na leitura bíblica em classe, para ganharmos tempo e para ficar bem resumido, Filipenses capítulo 4, versículo 7, é o que eu quero tratar com você. Então preste atenção, Filipenses capítulo 4, versículo 7, dentro da nossa lição, ok? Diz o seguinte, olha, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então é uma paz que excede todo entendimento. Eu coloquei aqui, excede entendimento, ultrapassa o raciocínio lógico. Então a paz que excede todo entendimento, ele ultrapassa o raciocínio lógico. Não tem palavras que definem ou explique como pode alguém em tempos de guerra, de doenças, falências, perseguição ou momentos de turbulência conseguir estar em estágio de plena paz, ok? E de quietude e equilíbrio emocional. Esta é a paz que excede todo entendimento. Então nós vamos tratar agora nos 3 principais tópicos da lição, ok? Como eu disse, tópico 1 desta lição, a paz no plano de Deus. Tópico 2 desta lição, a paz ilusória do mundo. Tópico 3 desta lição, a paz que Jesus prometeu. Então nós não vamos ler, ok? Não vamos ler toda a revista da Escola Dominical. Nós vamos tratar de maneira bem prática, bem simples e objetiva os principais pontos de interação e os objetivos principais que serão tratados para os nossos alunos e para aqueles que também querem guardar nível de conhecimento geral. Tá bom? Então nós vamos agora para o tópico 1 da nossa lição de número 8 da CPAD. Pois bem, nós agora chegamos no primeiro tópico desta lição, tópico de número 1, com seus 3 subtópicos, e de maneira resumida e prática nós vamos tratar de alguns pontos de interação, algumas verdades bíblicas e algumas conclusões que nós chegamos aqui acerca disso, ok? Então, com seus 3 subtópicos, tópico 1, temos no dicionário o significado de paz no latim, ok? No latim, esta paz até o significado de pax, deriva-se de pacem, ausência de guerra, ou definida como estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbação. Então, no que se deriva do latim para pax, vai falar acerca de estado de calma, tranquilidade, uma ausência de perturbação no coração. Pode ser revelado no comportamento do cotidiano como estado de espírito. Então, quando se trata em comportamento de cada indivíduo no cotidiano do dia a dia,
nós temos isso como estado de espírito. E eu vou dar um exemplo em tempos difíceis dentro do lar. Você tem passando alguma turbulência, vamos supor uma turbulência financeira em que em algum momento alguém do casal, seja o marido ou seja a esposa, está passando um momento de turbulência e inquietação, e agitação, ansiedade, e quando ela olha para o seu parceiro, ela encontra uma tranquilidade excessiva. E esta tranquilidade excessiva, em muitos momentos, para quem serve a Deus e tem uma vida pautada na palavra de Deus, ela vai revelar para o seu cônjuge que é um perfeito estado de paz. E às vezes ele vai dizer, como a gente sempre diz, tanto ela para ele quanto ele para ela: tenha calma, Deus vai entrar com providência, Deus está no controle. Parece que até um relaxo, né, de alguém, ou da mulher ou do homem, estar tão tranquilo no momento de turbulência no casal. Mas muitas das vezes é estado de espírito de paz. E isso é bom para trazer pacificação, tranquilidade e revelar que no lar tem paz dentro do casal, ok? Nós temos também aqui um exemplo, eu quero trazer este exemplo para você, é muito legal falar sobre isso aqui. Eu trabalhei há muitos anos numa loja e nesta loja, como ela cresceu muito, vendeu muito nesta empresa, então as entregas dos utensílios desta loja atrasou muito e quando não atrasava teve bastante assistência técnica. Foi uma confusão generalizada, foi final de ano. Eu lembro que eu tinha um gerente chamado o Sr. Paulo. O Sr. Paulo, ele ficava no segundo andar, na parte da gerência, e nós ali estávamos na frente de loja, né, granjeando cliente para poder vender. Eu nunca vou esquecer disso. Quantas e quantas vezes passavam por nós pessoas atribuladas, nervosas, pessoas sem Jesus, passava pela loja falando palavrões e dizendo que ia dar tiro, que ia bater na cara do gerente se não devolvesse o dinheiro, e falando tudo aquilo que você sabe como é que é. E passavam alguns minutos, a pessoa passava perto da gente, rindo, alegre, e ela até falava dentre os dentes assim para a gente ouvir: esse seu Paulo não tem jeito, eu não sei de onde esse homem veio. E nós descobrimos o segredo do seu Paulo, é que ele tinha um estado de espírito, de paz tão grande, mas tão grande, que nada tirava aquele homem do sério. As pessoas chegavam na nossa loja, dentro da gerência, pensando em agredi-lo, cancelar a venda, pensando em fazer um escândalo, e como diz aí o dito popular, rodar a baiana, e saía de lá rindo e alegre, porque encontrava um homem com estado de espírito tão pacífico que ele conseguia contornar a situação do que estava acontecendo e tornava um ambiente pacífico. Então, estado de espírito de paz provoca esses dois exemplos maravilhosos que eu contei para você aqui, tá? Agora, olha, uma curiosidade que a gente sempre fala: você já viu, você, dependendo da sua idade, passou por isso, e você conhece até hoje pessoas que quando chega dentro do lar, vê parentes, ou estão vendo seus avós, seus tios, seu papai e mamãe e seus irmãos, os mais jovens, principalmente os antigos, que quando eram jovens, eles jamais passavam perto dos seus pais ou parentes sem pedir a paz, né? Pai, benção pai, sem pedir a bênção, né? Bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção meu avô. Então, a tradição católica, e é muito interessante isso aqui, a tradição católica, ela levava muito a sério no que diz respeito a esse pedido de paz, esse pedido de bênção dos seus parentes. E ensinava, inclusive, sempre ensinou, e até hoje, inclusive, nos seus catecismos, acerca da importância da bênção parental. A importância da bênção parental. O enviar a bênção, a paz sobre os mais jovens, sobre os seus parentes. Então, eles buscam, dentro dos livros inspirados por Deus da Bíblia Sagrada, e trazendo os exemplos de quando Abraão abençoou com a paz, ok? Toda a sua parentela. E eles também têm, por exemplo, nos livros apócrifos, sobretudo o livro de Tobias,
quando o seu pai Tobit, liberou a sua bênção, a paz parental, para que ele pudesse ter uma jornada feliz. Mas o que eu quero trazer para você é que, independente se você vai achar que isto é rito católico ou não, se é de alguma denominação ou não, independente de qual religião que seja, liberar a paz e a bênção para seus filhos ou para quem é que seja, isto não é uma coisa ruim. Então esteja atento a isso. Às vezes a gente fica preso a, será que isso é de uma religião, é de outra, é do católico ou não é do católico, é do fulano, é do ciclano. O importante é você liberar a paz que existe em você e abençoa mesmo, abençoa seus filhos, suas filhas, seus parentes, sua esposa, seu esposo, quem é que seja. Tá ok? Então fica aqui com o tópico 1, que foi muito interessante. Agora vem o tópico 2 e o tópico 3 para a nossa meditação. Pois bem, chegamos ao tópico 2 dessa lição de número 8. Estamos estudando a lição A Promessa de Paz. E aqui no tópico de número 2 nós vamos falar sobre a paz ilusória do mundo. Ilusória, ilusão, falsa visão. É isso. Então a paz que o mundo dá é uma paz ilusória. É uma paz que tem uma visão falsa do sentido das coisas. E é esse sentido que temos para a paz do mundo, sobretudo o sistema que o mundo impõe. João capítulo 14, versículo de número 27, que menciona no texto áureo que nós lemos hoje, nós temos como a paz do mundo é, isso aqui para você anotar, ok? A paz do mundo é, primeiro, temporal, ok? Ela é temporal. Ela ilude, ela engana, dura pouco, dura enquanto a carne é alimentada pelos vícios, bebidas, farras, noitadas e carnalidades. Esse sentido de paz é oferecido nesta ocasião quando se trata de paz do mundo. 2. Insuficiente. Não preenche as lacunas e vazios da alma. Não trata as feridas e nem apazigua os conflitos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Isaías capítulo 57, versículo 21. 3. A paz que o mundo dá, ela é frágil, ela é irresistente, não atua em ambientes mundanos. Somente o verdadeiro provedor da paz pode prover, e não em um ambiente mundano. O nome dele é Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. E agora nós vamos para o tópico 3 desta lição. Aqui no tópico 3, que nós temos por o título principal do tópico 3 é a paz que Jesus prometeu. Então, de maneira resumida, nós vamos resumir todos os 3 subtópicos, ok? Então nós temos aqui, olha, a paz que Jesus prometeu foi revelada sobretudo pelo comportamento pacífico que habitava no próprio Jesus. Ele foi exemplo de como se comportar tendo paz dentro de si. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo de número 38, quando o próprio Jesus estava em meio à tempestade, dormindo na popa do barco, os discípulos, sem entender o que estava acontecendo, e eles mesmos questionaram se ele não se importaria que o barco já estava quase naufragar. Então, olha o exemplo que ele estava dando. Em meio à tempestade, Jesus Cristo está quieto, pacífico, em paz, crendo e observando que Deus era poderoso para mudar aquele quadro. E os próprios discípulos em seguida vai ser repreendido pela ausência de crença, de paz do próprio Jesus que estavam com ele. Mateus capítulo 14, versículo 19, após Jesus pregar para uma multidão, centenas de pessoas, havia uma ausência de comida e fome naquele ambiente. E chega alguém ali com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus ele vai operar um grande milagre. Só que antes de Jesus operar um grande milagre, com aquele grande tumulto daquelas pessoas, Jesus vai fazer um pedido especial que revela paz em momentos difíceis. O que Jesus vai dizer é o seguinte, olha, assentai-vos na relva. Quando todo mundo se assentar, se acalmar, eu vou distribuir
o milagre. E aqui nós temos mais um grande exemplo, e quando todo mundo se assenta na relva, Jesus Cristo vai e ali através dos discípulos alimenta aquela multidão e ainda sobram 12 cestos cheios de alimento para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7, você conhece esse versículo e ele é muito profundo, que fala quando o apóstolo Pedro estava preso e seria o próximo da fila para morrer. E o que ele vai fazer? Ele vai revelar que a paz que Jesus prometeu estava dentro dele. Ele vai dormir um sono profundo, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Era como se ele estivesse falando: se Jesus não operar o milagre, ninguém tem poder para fazer mais nada. E é claro, Jesus operou porque ele era Deus. Irmãos, então aqui vai um conselho nesse tópico de número 3, e depois eu quero falar mais algumas verdades bíblicas para a gente encerrar esta profunda lição, é que nós não sejamos como Salomão, que buscou paz em muitas outras coisas, buscou tranquilidade em muitas outras coisas, buscou em muitas mulheres, buscou paz em riquezas, buscou paz em noitadas, em muitos ambientes que Deus o reprova. Salomão buscou tudo isso. E quando ele buscou tudo isso, ele descobriu que ele estava vivendo uma vida de vaidade. E quando ele colocou a mão na consciência, você conhece o texto, o próprio Salomão disse: vaidade, vaidade. E você sabe que no hebraico, no original, a palavra que define o original para vaidade é vapor ou bolha de sabão. Pois é, tudo isso ele buscou em vaidade. Ele buscou a sua paz em vaidade. O que é vaidade no original? Bolha de sabão. E você já observou como que é uma bolha de sabão? A bolha de sabão, ela é bonita, ela é legal. Aquelas bolhas vão voando, o vento vai levando para um lado e para o outro e atrai, as pessoas correm atrás para querer estourá-la. E ela fascina. A bolha fascina porque ela é bonita e ela é colorida. Ela tem várias cores e vai brilhando e as pessoas vão atrás para tentar estourá-la. E depois que você estoura a bolha de sabão e você descobre que dentro da bolha de sabão não tinha exatamente nada, é vazio. Assim é a vaidade. Todas as pessoas que buscam paz em vaidade encontram um vazio, encontram na verdade nada dentro de si. E que sejamos mais cuidadosos com isso e que tenhamos o nosso desejo, a nossa vontade de buscar paz em quem verdadeiramente tem para nos oferecer, que é o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero tratar de algo interessante com você aqui, fique atento que já já nós vamos encerrar esta aula. Eu gostaria de encerrar essa aula tratando de um assunto que é muito interessante para você. Você chega na igreja, você passa por uma pessoa, por um irmão em Cristo e normalmente a primeira coisa que devemos fazer é a paz do Senhor Jesus. Não é isso que você faz? Chegou na igreja, vai passar pelo seu irmão, a paz do Senhor. Pegou o microfone, sobretudo os pentecostais assembleanos, nós pegamos o microfone, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor, né? Libera a paz. Passa por alguém, a paz, irmão, a paz, irmã. E eu só queria dizer que a paz do Senhor como cumprimento, como cumprimentar, não é algo privado dos pentecostais históricos nem assembleanos de Deus, da casa do Senhor. Não é. Não significa só que os assembleanos, os adeptos a Deus e amor, Ana Batista ou quem é que seja, que deve cumprimentar alguém com a paz do Senhor. Isso não é exclusividade. Liberar a paz do Senhor não é exclusividade de uma igreja chamada pentecostal. Eu acho inadmissível, eu acho inadmissível um cristão que se diz ser cristão entrar em um ambiente de igreja cristã e ser recepcionado apenas com boa noite. Eu acho isso inadmissível, meu irmão. Claro, vamos dar uma boa noite, um bom dia, boa tarde, mas ficar só nisso, não. O cristão, ele libera paz. Precisamos liberar paz.
Olha, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É claro que esse sentido de paz não é apenas cumprimentar de boca para fora, mas é de vida, ok? Romanos capítulo 12, versículo 18 diz assim, olha, se for possível, quando depender de vós, aí alguém vai dizer, não, mas só se for possível, se não for possível não tem a paz. Meu irmão, se não for possível, tem alguma coisa errada com você. Se for possível, quando depender de vós, então todas as vezes que depender de vós, tenhais paz. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Provérbios capítulo 16, versículo 17. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quando os caminhos de um homem são agradáveis a Deus, agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Quando o cabra é bom com Deus, quando o homem é homem de Deus, até aqueles que se fazem inimigos dele, num ambiente vivem em paz. Olha que coisa interessante. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 14 diz, olha, cumprimentai-vos uns aos outros com abraços, com beijos e com santo amor de Deus. Veja se isso aqui não é paz. Então olha que interessante isso aqui para a gente arrematar esse ponto aqui de interação. Quando você passa por alguém, você dá boa noite e não dá paz porque não é evangélico. Devemos seguir a paz com todos. Sabe por quê? Porque quem oferece a paz do Senhor é quem tem para dar e não que você deseja receber. Então, se você tem dentro de você a paz de Cristo, ofereça, libere a paz, dê a paz que esteja em você. Se alguém vai responder, amém. Se não vai responder, amém. Se vai virar a cara para você, dê a paz. Se não gosta de você, dê a paz. Se não te aplaude, dê a paz. Irmão, não importa quem seja, libere a paz que tem dentro de você. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau.